falar mais, então, sobre esse perfil do novo Papa com o Pedro Duran, Diego Pavão e com ele, o Silvonei Protz, coordenador da Rádio Vaticano em português, sempre nos ajudando. Um prazer te receber de novo aqui, Silvonei. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia para vocês também. Uma alegria estar com vocês. E imagino celebrando agora a escolha do Papa Leão XIV. Silvonei, a gente estava aqui traçando algumas características do novo Papa. Qual é aquela que você destaca para a gente quando a gente olha a trajetória na Igreja Católica, quando a gente olha a bênção Urbi et Orbi e também tendo por referência o que ele disse agora, na sua primeira homilia como Papa? Pois é, todo mundo fala de surpresas, né? Ele é uma surpresa, mas a surpresa foi feita por nós mesmos que construímos a surpresa. Estava vendo um pouco do Totopapa que vocês estavam dizendo. Eu não sei de onde é que vêm as informações que seriam esses os possíveis papas, porque nós não entramos dentro da Capela Sistina. É claro, nós, como jornalistas, a gente tem uma certa preferência. A preferência é geográfica, a preferência é pela doutrina, pela convivência, pelo conhecimento, né? Falaram tanto de Parolin, falaram tanto de Tagle, enfim. E a gente vê depois que o Espírito Santo vai para o outro lado, vai pela pessoa e a necessidade que a igreja tem nesse momento. O perfil dele é um papa missionário. A primeira coisa é, ele nasceu nos Estados Unidos, mas viveu 20 anos no Peru. Né? O Papa Francisco é quem trouxe ele aqui em 2023 para o Vaticano e por um dicastério de suma importância que é para a nomeação dos senhores bispos no mundo inteiro. É uma pessoa, então, que conhece profundamente a realidade pastoral, doutrinal, é agostiniano, é um teólogo, tem doutorado em direito canônico, conhece muito bem as leis canônicas e é alguém, como vimos com o primeiro sorriso, que se emociona. Os olhos ontem dele, os olhos estavam brilhantes, né? Aquela saída. E a primeira palavra que ele chama a atenção, né? Que a paz do Senhor esteja convosco. E essa paz é aquilo que a gente nesse momento está necessitando e necessitando tanto. Então, é um homem da paz que vem. Um homem de diálogo, alguém que conhece perfeitamente a pedagogia do encontro, como tanto o Papa Francisco pediu durante o seu pontificado. E o encontro só ocorre através do diálogo. E hoje, no início já da Santa Missa, na primeira Santa Missa dele dentro da Capela Sistina, que foi com os senhores cardeais, eleitores e não eleitores, né? Ele já citou o Salmo responsorial no início já das suas palavras, dizendo: estou feliz por estar aqui com vocês, queridos irmãos, né? Para que o Senhor continue sobre nós a sua bênção, né? Vocês me chamaram para carregar uma cruz, né? E recordando sempre, né? Gostaria que vocês também caminhassem comigo. Portanto, é uma solicitação de que os senhores cardeais estejam também muito mais atuantes, né, no ministério petrino. Uma das questões levantadas durante as congregações gerais era a necessidade do colégio cardinalício conhecer-se mais, porque muitos desses senhores cardeais que estiveram aqui nesses dias não se conheciam. Creio que em 12 anos tivemos 2 reuniões somente, tirando o consistório ordinário para a criação de santos e beatos. Mas fora dessas congregações ordinárias, nós não tivemos encontro dos senhores cardeais. E a geopolítica, vamos dizer assim, a presença dos senhores cardeais de países que nunca tiveram cardeal faz uma diferença para aquilo que nós chamamos de católica, a Igreja Católica presente em todo o mundo. E essa representação a gente pode ver, né, nesse momento. Sim. Temos hoje um híbrido que é sempre americano, nasce nos Estados Unidos, mas tem passaporte peruano e vem viver em Roma. Pedro Duran. Silvonei, a voz que eu ouvi vindo para cá nas manhãs, nos últimos dias, quero te perguntar agora, como jornalista, você que está aí no Vaticano e que ao longo dos últimos 2 anos cobriu a gestão do cardeal Robert Prevost como prefeito do dicastério para os bispos. Aliás, em 2023, até uma repercussão positiva com a nomeação e escolha dele para exercer essa função dentro da igreja. Conta pra gente quem é
esse homem, Robert Prevost, na vida real, os momentos que você eventualmente interagiu com ele, situações que você tenha visto, vivenciado, curiosidade sobre esse perfil? Veja só, eu conheci ele nos corredores da Rádio Vaticano, Vatican News. Ele veio várias vezes, conversou com a gente, conversou. É uma pessoa muito abnegada, uma pessoa muito simples, e eu creio que a simplicidade vai ser uma temática importante também, inclusive do modo como ele se apresentou. Aqui a imprensa italiana hoje chama muito a atenção que ele chegou com um texto escrito, né? Não foi aberto do coração, mas por que ele faz isso? Para não errar. Primeira presença, ele queria comunicar da melhor maneira possível e escreveu o texto à mão, inclusive, né? Não tinha nada preparado para dizer o quê? Eu vim justamente para estar com vocês e seguir com vocês. Fala em italiano porque fala a sua diocese. O Papa é Papa porque é bispo da diocese de Roma. Os senhores cardeais escolheram o bispo de Roma, que é Papa, né? E a segunda foi um olhar para a sua última diocese, né? No Peru, falou em espanhol. Todo mundo chama a atenção, ele não falou em inglês, mas falou em inglês no início da celebração hoje, na homilia, que ele dirigiu o seu pensamento também aos irmãos em língua inglesa. É um poliglota, fala, creio, 5 línguas, isso vai facilitar muito, sendo um homem missionário, uma pessoa de experiência missionária, de pastoral. Eu creio que a porta de entrada para qualquer cultura é a língua, então ele não vai ter esse problema, essa barreira de língua, vai conseguir se comunicar muito bem e vai falar na língua do interlocutor. E isso nos ajudará absolutamente, né, ter um maior diálogo, um maior confronto de ideias. Vocês falavam antes poderia ser a primeira viagem dele aos Estados Unidos, concordo plenamente, porque se ele não for lá, Trump vem aqui. Eu creio que é possível isso, em função da representatividade que tem hoje, né, o Prevost. Mas, recordo mais uma vez, ele é Papa, né, da Igreja Católica e não dos Estados Unidos. Ele vai atuar como Papa da Igreja Católica e não virá, tenho certeza, se furtar, se tiver que puxar a orelha de Trump ou de qualquer outro, dentro, naturalmente, do respeito daquilo que é a doutrina da Igreja. O falar, entrar, Papa Francisco, quanto falou sobre a questão da paz, gastou os seus últimos anos falando da necessidade da paz, da Terceira Guerra Mundial em pedaços, quando ele falou a primeira vez que estamos vivendo uma Terceira Guerra Mundial em pedaços, riram de Francisco, que a gente vê hoje o que está ocorrendo no mundo. Então, essa paz tão almejada pode ser realmente aquilo que vai aglutinar pensamentos já sintetizados pela imprensa de que a Igreja tem direita e esquerda, conservadores e progressistas. Temos pessoas que pensam diferente. Dentro de uma família, se nós somos em 5 pessoas não vão pensar da mesma maneira, né? Então imagina na igreja, ou dentro do colégio cardinalício com 133 pessoas. Mas o foco, né, o eixo central é sempre o mesmo. Aguardamos que Prevost, na sua humildade, né, nessa sua simplicidade, aí a gente vê muito de Francisco, citou ontem Papa Francisco, e a escolha, inclusive, do seu nome, né? Porque é um gesto sempre carregado de muito significado. Conhecemos a história de Papa Francisco, né? Quando, sentado do lado de Dom Cláudio que cutuca ele diz, não esqueça dos pobres, ali nasce a ideia de Francisco, né? Ousada, eu diria, né? Naquele momento ousada, porque era o primeiro, e a gente entendeu por que ele queria fazer isso. E ele assume agora o nome de Leão XIV, né? Que se inscreve numa linha, assim, vamos dizer, absolutamente de continuidade histórica, doutrinal, pastoral, mas também que revela certas sutilezas espirituais, né? Recordamos que Leão XIII é o homem da doutrina social da Igreja, né? Pontífice que foi mais ou menos entre 1878 e 1903. A célebre encíclica Rerum Novarum, né, de 1891, que inaugura, em certo sentido, a doutrina social da Igreja moderna. Um Papa que enfrentou os desafios sociais da Revolução Industrial daquele período, defendendo a dignidade do trabalho, o direito dos pobres, da justiça entre as classes. Portanto, a gente vê
uma continuidade. E assumindo esse nome, tenho certeza que nesse tempo de crises que nós estamos vivendo, é uma escolha com muita coragem. Num momento como esse, nada como ouvir o Silvonei Protz, coordenador da Rádio Vaticano em português. Mais uma vez, Silvonei, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Claro que a gente mantém aqui esse canal aberto para uma próxima participação. Obrigado e obrigado pelo trabalho de vocês também. Obrigada, Silvonei. Bom dia para você. Diego Pavão, Pedro Duran, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o novo Papa, Leão XIV. Tem muito assunto ainda hoje aqui com os dois. Até